O que comer após o treino para ter uma boa recuperação muscular? Fique nesse vídeo até o fim, que uma luz imensa nesse túnel dessas dúvidas se abrirá para você. No vídeo anterior a gente falou sobre o que comer antes de treinar, né? Quais as refeições pré-treinos ali indicadas. Se você não viu esse vídeo ainda, vou deixar o link na descrição desse vídeo e também no card para depois você ir lá conferir, tá certo? Mas vamos direto ao ponto. Será que você precisa de uma refeição específica para ser um pós-treino? Ou será que algumas refeições que você já faz já serviriam ali como um pós-treino? Por exemplo, café da manhã, almoço, jantar? E a resposta para essa pergunta é depende. Depende de quê? De horários, de rotina principalmente. Então, por exemplo, se você treina 10h30 da manhã, então o seu pós-treino poderia ser um almoço ali por volta das 12 da tarde, né? Lá por volta do meio-dia, por que não? Agora, se a pessoa ali treina, por exemplo, 4 horas da tarde, né? 4h30 da tarde, que seja, e o jantar vai ser só lá por volta das 7h30 da noite, por exemplo. E aí, nesse caso, poderia ser interessante ter uma refeição pós-treino ali, antes ainda do jantar, né? Então, a pessoa voltou 5h30 da tarde do treino, vai esperar ainda até 7h30 da noite para se alimentar de forma alguma. Aí sim poderia encaixar um pós-treino, né? Que seria um lanche. Então, vamos pegar outro exemplo, né? Para vocês entenderem essa questão dos horários. Será que eu espero a refeição ali principal? Será que eu ponho ali um lanche? Vamos pegar ainda o exemplo da tarde ali. Você foi treinar 5 horas da tarde, só que você tem costume de jantar às 6h30, 7 horas da noite, né? Então, você chegou, vamos supor, 6 horas, né? Você chegou 6 horas do treino e aí, o que eu faço? Eu espero o jantar, eu como alguma coisinha ali, já que o jantar vai ser às 7. Não tem por que ter essa pressa, essa necessidade de ir correndo comer. O músculo ele não vai derreter porque você está ali alguns minutos, até 1 hora, sem se alimentar. Se você tem 30 minutos, 1 hora, dá tempo preparar com calma a tua refeição e comer. Não tem essa pressa, ai meu Deus. Agora, como eu falei anteriormente, se você tem, vai demorar um pouco mais até essa refeição posterior chegar, então poderia ser interessante ter um lanchezinho ali logo que você chega do treino. Tá, mas e aí, o que comer afinal, né? Quando a gente pensa em pós-treino, temos que pensar principalmente na proteína, né? O nutriente principal é a proteína que vai servir ali como uma matéria-prima para a reconstrução desse músculo, né? Que ele foi lesionado ali no exercício, a intenção é essa mesmo, né? Aquelas microlesões. E a partir dessa reparação é que o músculo vai se desenvolvendo, ficando mais forte. E aí, a partir disso, é a proteína que vai comandar, né, tudo isso. Então, a gente tem que consumir através da alimentação. Então, uma refeição pós-treino é interessante que ela tenha principalmente proteínas, tá? Mas onde a gente encontra proteínas? Principalmente ali frango, peixe, ovos, né, iogurtes, enfim. Tudo isso tem proteína, claro que uns mais e outros menos. A gente tem no próprio suplemento proteico, é claro, né? Então pode ser uma whey protein, uma proteína vegetal, tudo isso a gente tem. E aqueles de origem vegetal, como a própria ervilha, feijão, a gente pode fazer uma mescla ali de arroz com feijão, de ervilha com milho, por exemplo, de grão de bico com gergelim. Tudo isso vai ter uma quantidade ali de proteína, mas claro que essas proteínas vegetais, elas vão ter também um pouco mais de carboidrato, tá? Mas aí é só estar bem ajustado, bem calculado para não ter exagero com outras fontes de carboidrato dessa refeição. Tá certo? Isso eu falo porque tem muitas pessoas que são vegetarianas, veganas, mas se você não é, cai muito bem também esse frango, esse peixe, né? O próprio omelete, tudo isso é bem válido ali para um pós-treino. E o segundo nutriente que a gente precisa pensar é o carboidrato, tá? Porque durante o exercício a gente acaba diminuindo as nossas reservas de glicogênio muscular,
que é basicamente uma reserva de carboidrato que a gente tem dentro do músculo para utilização como fonte de energia do músculo ali esquelético. Então eu diria até que um dos melhores momentos para a gente inserir carboidrato na nossa rotina é uma refeição pós-treino, porque nosso músculo ele fica mais sedento por esse carboidrato, a sensibilidade insulínica fica melhor. Então a gente está falando de quê? Frutas, mandioca, macaxeira, batata, arroz, aveia, né? Tudo isso é fonte de carboidrato boa, né? Boas fontes de carboidrato que vão ali nutrir muito mais nosso organismo para melhorar essa recuperação muscular. Então, principalmente, ter proteína nas refeições pós-treino. Em segundo lugar, carboidrato. Por que em segundo lugar? Porque é muito possível também que a gente reponha tranquilamente esse glicogênio muscular a partir das demais refeições pós-treino e não necessariamente somente naquela refeição imediatamente após o treinamento, tá? Mas é muito válido também que tenha esse carboidrato. Aproveitar desse momento que o músculo está mais sedento, digamos assim. Mas não seria um item muito obrigatório a depender do objetivo da pessoa, mas a proteína é o principal, tá? E além desses dois nutrientes, precisaria também de outros nutrientes? Não necessariamente, mas você pode adicionar. Então, você pode adicionar fibras, como uma salada, você pode adicionar gorduras também, como um azeite, castanhas, não tem problema, mas não que seja imprescindível, tá? Mas pode ter, como eu falei, pode ser um almoço, pode ser um jantar, o próprio pós-treino, sem problema algum, tá? É super bem-vindo, não vai atrapalhar de forma alguma, tá certo? E aí, gostou? Gostou das informações trazidas aqui? Não deixe de compartilhar também com mais pessoas que você tem certeza, né? Você sabe, aquelas pessoas que gostariam de saber dessas informações também, tá? E se você gostou, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal se você ainda não faz parte, tá certo? E eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira e até a próxima!